internautas. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre o cenário econômico da safrinha de milho para o ano agrícola 2011-2012. Lembrando a vocês que vocês já podem ir encaminhando as perguntas, que assim que encerrada a palestra nós daremos sequência às mesmas. Bem, é importante a gente ressaltar que nós estamos passando por um momento do agronegócio brasileiro muito interessante. Tá? Nós estamos agora no momento de preços de commodities altas, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Então, isso nos leva a um quadro de uma rentabilidade que há um bom tempo não se via, principalmente no mercado do milho. Nós passamos por um processo de valorização de preços desde o segundo semestre do ano passado e esse processo continuou ao longo de 2011 e, obviamente, isso está estimulando um aumento na área plantada, seja na safra de verão, seja na safra de inverno. A alta dos preços de commodities no mundo está relacionada a alguns fatores. De um lado, nós temos uma pujança do ponto de vista de demanda, puxado principalmente pelos países emergentes. Nesse processo se destaca bastante a China, né, hoje a principal compradora de commodities do mundo e que acabou se tornando hoje o principal parceiro comercial do Brasil em termos de transações comerciais. E de um outro lado também nós temos uma busca por commodities agrícolas como uma forma de proteção cambial diante de um mercado ainda bastante nervoso em decorrência da crise financeira, e os investidores acabam buscando commodities como uma forma de ter uma proteção do ponto de vista de valores monetários. Tá? Bem, nós temos um quadro que, de um lado, nós temos um preço alto de commodities, mas, de outro lado, nós ainda temos um cenário macroeconômico, de certa forma, ainda bastante nebuloso. Né? Se nós observarmos nesse quadro mundial, analisando o cenário macroeconômico global, nós temos ainda um cenário, dentro dos países desenvolvidos, de uma condição de vulnerabilidade financeira. Então, por exemplo, na zona do euro, nós ainda estamos sem solução para a crise. Né? A Grécia ainda passa por um momento bastante delicado. Né? Na semana passada, os líderes do G20, ou seja, as 20 principais economias do mundo, se reuniram para, a partir daí, tentar formar um novo plano de ação que possa resgatar não só a Grécia, mas outros países que se encontram em situação financeira. Né? E nisso inclui um aumento de recursos financeiros do FMI e mesmo para o Fundo de Estabilização Financeira da União Europeia. Então, ou seja, há um esforço muito grande em se buscar uma solução. Mas é importante a gente destacar que essa solução ela não é de curto prazo. Né? Nós provavelmente evitaríamos algum default, principalmente da Grécia, que é um país que apresenta maior vulnerabilidade hoje dentro da zona do euro, mas é um processo que ele será de longo prazo. Então, isso ainda deixa os mercados relativamente tensos. No caso dos Estados Unidos, nós ainda estamos passando por um processo de fraco desempenho da economia norte-americana, ou seja, a economia dos Estados Unidos não conseguiu ainda reaver o ritmo que ela tinha antes da crise de 2008. Então, ou seja, ainda passa por um crescimento econômico relativamente fraco, tá? Uma queda ainda, uma demanda ainda não tão aquecida, e em decorrência de um menor crescimento econômico dos países desenvolvidos, consequentemente está caindo o superávit comercial da China, que é hoje um dos principais exportadores de produtos manufaturados do mundo. E essa queda no superávit comercial da China já dá um alerta ao mundo de que nós estamos passando por um processo de desaquecimento ou de desaceleração da economia. Isso, obviamente, pode afetar o Brasil a partir do momento em que a China compra vários produtos agrícolas hoje do Brasil, né, com destaque aí principalmente para a soja. Então, essa desaceleração do crescimento econômico da China, obviamente, acaba tendo algum impacto negativo no Brasil. Então, de um lado, nós temos uma crise e, de outro lado, nós temos uma inflação crescente no Brasil. Né? Isso, na verdade, acaba sendo uma característica hoje do mundo inteiro. Né? Mesmo os países que estão passando por um processo de desaceleração da economia, há um processo de inflação crescente. Então, isso tudo está fazendo com que o Brasil cresça menos do que a expectativa inicial. Tá? Então, no começo do ano, havia uma expectativa de que o Brasil pudesse crescer 4% em 2011. Essa expectativa já cai para cerca de 3%, mas espera-se que em 2012, a economia global comece a ter um crescimento econômico um pouco mais sustentável a partir do momento que se chegue para alguma solução da crise ou para algum pacote em que coloque novamente a economia dentro dos trilhos. Né? O Japão, que é um importante país do ponto de vista econômico também, ele ainda tenta se reanimar, né, economicamente após a catástrofe natural que sofreu em março. Então, ainda há uma crise energética muito séria dentro do Japão, que acaba limitando seu crescimento. Mas, apesar disso tudo, a moeda japonesa, que é o iene, ela vem sendo bastante procurada por investidores, justamente em função da desvalorização
que o dólar vem sofrendo no mundo inteiro. Então, ou seja, apesar de o Japão não estar apresentando uma economia muito pujante, o iene vem sofrendo uma valorização bastante significativa. Então, isso também já nos demonstra que existe uma certa nebulosidade do ponto de vista de negociações monetárias. Então, isso também nos leva a um cenário em 2011 de que possivelmente o real deverá permanecer forte em relação à moeda norte-americana. Bem, a gente consegue observar nesse gráfico, através do índice CRB, que ele congrega aqui as 23 principais commodities, ou seja, que inclui desde commodities agrícolas como commodities minerais, e a gente consegue observar que em 2008 nós tivemos um pico desse índice, ou seja, as commodities estavam em níveis bastante elevados. Esse período foi antes da crise de 2008, então, ou seja, era naquele momento que nós tínhamos preço do barril do petróleo acima de $140, nós tínhamos preço do milho a $8, preço da soja $16 o bushel em Chicago, veio a crise, esses preços despencaram. E em 2011 nós vimos esse índice novamente ter uma escalada muito significativa, E apesar da queda recente nesse índice, nós ainda estamos com o nível do índice acima do que foi 2008. Então isso demonstra claramente que há uma procura muito grande por commodities, ou seja puxado por fatores fundamentais, onde a demanda impera nesse caso, ou seja também puxado por uma busca de investidores que estão buscando ativos que sejam mais seguros do que investimentos monetários. E é interessante também a gente observar, principalmente no caso de commodities agrícolas, nós estamos num ritmo de crescimento da demanda que vem superando a taxa de crescimento da produção. Então, isso está nos levando a um cenário de deterioração dos estoques para algumas commodities, a exemplo do milho, e isso faz com que os indicadores de commodities acabam passando por um processo de significativa valorização. Interessante a gente observar que para 2012 é esperado um aumento no consumo de ração, um aumento no consumo de proteína animal. Então a gente consegue observar a partir desse gráfico, que em 2012 o mundo deverá consumir 1 bilhão e 70 milhões de toneladas de ração, ou seja, nós temos um crescimento de 2012 em relação ao que vai ser em 2011, ao passo que em 2011 em relação a 2010, o consumo de ração ele permaneceu praticamente estável. Então, ou seja, em 2012 já é um cenário mais positivo do ponto de vista de demanda, E nesse cenário de 2012, é esperado que 20,5% desse consumo ocorra por parte da China e outros 20,5% ocorram por parte da União Europeia. Então, de um lado, nós temos a China consumindo bastante ração. É importante a gente lembrar que há 10 anos atrás a China era responsável por 15% do consumo mundial, hoje ela representa 20,5%, enquanto a União Europeia, há 10 anos atrás, ela era responsável por cerca de 23% do consumo, hoje ela responde por 20,5% do consumo. Então, nós temos um cenário, talvez, de maior alerta dentro da União Europeia, porque ela ainda passa por um momento bastante delicado, ou seja, espera-se que a partir de 2012 a gente já esteja com uma economia mundial ainda nos trilhos, mas ainda há fatores dentro da zona do euro que podem deixar os mercados bastante nervosos. Nos Estados Unidos, eles deverão responder por quase 16% do consumo mundial de ração, enquanto o Brasil deve responder por quase 6%. Então, ou seja, novamente um cenário em 2012 do crescimento do consumo de ração animal. Isso, obviamente, leva a um cenário de maior demanda, principalmente para milho. Esse consumo de ração animal está ligado justamente ao crescimento do consumo de carne no mundo, ou seja, em 2012 é esperado um crescimento no consumo mundial de proteína, de cerca de 3 milhões de toneladas, então, ou seja, há uma expectativa de um consumo global de 245 milhões de toneladas, ou seja, esse crescimento, há um crescimento em 2012 em relação a 2011, novamente, em 2011 em relação a 2010, o consumo mundial de proteína animal ele permaneceu praticamente estável. Então, boa parte do crescimento esperado para 2012, cerca de 2,49 milhões de toneladas devem ocorrer na Ásia Oriental, ou seja, principalmente por parte da China. Apesar de a China passar por um processo de desaceleração da economia, o mercado ainda deve apresentar um crescimento expressivo, do ponto de vista econômico. Outras 910 mil toneladas desse crescimento estariam localizados na América do Sul, ou seja, um mercado onde nós temos um custo de produção bastante acessível, apesar de uma escalada no preço das carnes, a gente ainda tem um processo de crescimento da economia doméstica também, então isso faz a população ter um maior acesso a carnes. Então, ou seja, Ásia Oriental e América do Sul seriam os principais responsáveis pelo crescimento da demanda de proteína animal no mundo.
Bem, no caso do milho, tem um fator que é bastante interessante para nós, isso nos dá um cenário de rentabilidade, é um cenário de rentabilidade que ainda deve permanecer nessa safra, na safra de inverno também, né? Obviamente, se o produtor conseguir fazer uma estratégia de comercialização interessante, mas o fato é que os preços do milho no mercado internacional ele ainda tendem a ficar em patamares elevados. Esses dois gráficos dos Estados Unidos e da China, eles demonstram claramente, né, a mudança na relação estoque-consumo que nós passamos a ter. Então, o que significa esse gráfico? A linha em amarelo, ela representa a relação estoque-consumo de milho histórica, né, dos respectivos países, enquanto a linha azul representa a relação estoque-consumo em um dado momento. Né? Ou seja, o que significa esse indicador? É um indicador que ele simplesmente representa quantos por cento da demanda pode ser atendido pelo meu nível atual dos estoques de passagem. Então, a gente consegue observar que, no caso dos Estados Unidos, né, seja na safra 2010-2011, seja na safra esperada para 2011-2012, essa relação está abaixo da média histórica. Né? Ou seja, há um processo, nesse caso, de deterioração de estoque. É importante a gente lembrar que, no caso dos Estados Unidos, houve uma frustração de safra muito grande no ano agrícola 2010-2011. Os Estados Unidos esperavam que iriam colher uma safra de quase 340 milhões de toneladas, hoje estamos falando de uma safra de 315 milhões de toneladas, ou seja, sem dúvida nenhuma, houve uma queda significativa do ponto de vista de estoque. Então, Chicago vem refletindo bastante a condição norte-americana de aperto de estoques, apesar dos Estados Unidos não deixar nesse processo de ainda se consolidar como o principal exportador de milho do mundo, mas a sua capacidade de exportação está caindo em torno de 10 milhões de toneladas. No caso da China, a gente também observa um processo, né, praticamente desde o ano agrícola 2002-2003, de uma queda nessa relação estoque-consumo de milho em relação à sua média histórica dos últimos 20 anos. Então, a China, que já foi uma grande exportadora de milho no passado, hoje ela está se tornando basicamente uma importadora. Então, espera-se que na safra 2011-2012, a China deve importar mais de 2 milhões de toneladas de milho. Então, a China acaba tendo um impacto do ponto de vista de mercado global, apesar de a gente ter um trade mundial em torno de 90 milhões de toneladas, a entrada da China figurando como importadora, ela acaba causando um efeito psicológico no mercado, e isso acaba tendo impacto positivo do ponto de vista de preço. Já observamos esse movimento ao longo de 2012, ao longo de 2011, e a China se consolidando efetivamente como importadora, nós teríamos impacto positivo em termos de preço. Então, ou seja, dois grandes players mundiais, né, os dois grandes principais produtores, passam por processo de queda de estoque. E quando nós fazemos esse mesmo exercício para o mundo, então a gente também observa, né, que nós estamos num processo de queda no nível de estoque. Então, ou seja, a relação estoque-consumo de milho no mundo, ela se apresenta abaixo da sua média histórica. Né? Só que, independente a isso, 43,3% hoje dos estoques globais estão localizados na Ásia Oriental. Né? Lembrando que a Ásia Oriental vem passando por um processo de deterioração na sua relação estoque-consumo. Né? Os outros 20%, praticamente 21% dos estoques mundiais estão localizados na América do Norte e os outros cerca de 13% estariam localizados na América do Sul. Então, ou seja, esse cenário de queda nessa relação estoque-consumo de milho torna o cenário dos preços no mercado internacional bastante positivo em termos de preço. E justamente pelo preço do milho no mercado internacional estar se sustentando em patamares elevados, está dando sustentabilidade para as exportações de milho por parte do Brasil. Então, se nós analisarmos um quadro de oferta e demanda de milho no mundo, a gente consegue observar que na safra 2011-2012, há uma expectativa de uma produção global de milho de cerca de 860 milhões de toneladas. Ou seja, seria uma safra recorde, com um crescimento expressivo, né, em relação à safra 2010-2011, ou seja, haveria um crescimento de quase 30 milhões de toneladas de milho globalmente, né, com crescimento esperado diário em torno de 5 milhões de hectares, e mesmo crescendo a produção, mesmo crescendo a área, né, nós ainda teríamos uma relação estoque-consumo de milho no ano agrícola 2011-2012 inferior ao nível observado em 2010-2011. Lembrando que nós ainda podemos ter frustração de safra no ano agrícola 2011-2012, ou seja, ainda isso é um número de uma expectativa de produção. Então, ou seja, o mundo hoje está com uma margem muito apertada do ponto de vista de sofrer frustração de safra. Qualquer frustração de safra, principalmente em países que têm importância do ponto de vista de produção, causaria, num cenário global, uma elevação significativa do ponto de vista de preços. Né? Então, ou seja, os preços estão bastante sensíveis a esse tipo de fundamento. Então, ou seja, ressalta-se novamente um forte crescimento da demanda, crescendo a taxas superiores à da produção. E quando nós observamos uma tabela de oferta e demanda de milho, ou seja, o cenário esperado para o ano agrícola 2011-2012, então, ou seja, espera-se
uma produção, né, que na verdade está sendo colhida já praticamente quase certa, inferior ao que foi a safra 2010-2011, ou seja, estamos falando de uma produção de praticamente 316 milhões de toneladas, né, 315,8 contra 316,2 milhões de toneladas colhidos na safra 2010-2011, e nos Estados Unidos a relação estoque-consumo de milho também fica abaixo da sua média histórica, muito abaixo. Então, como Chicago reflete hoje muito mais a condição norte-americana do que até a condição global, o cenário de queda nos estoques de milho nos Estados Unidos tem levado à manutenção dos preços em alta. Bem, isso também nos leva a uma outra característica para 2012, que num cenário de permanência dos preços elevados de milho, o produtor norte-americano poderá optar por plantar mais milho no ano agrícola 2012-2013, lembrando que o plantio de milho nos Estados Unidos deve começar em maio do ano que vem. Então, nós temos que pensar um pouco no cenário para o segundo semestre, né? Ou seja, o que aconteceria no Brasil com uma expectativa de safra recorde, que daqui a pouco nós vamos entrar um pouco mais em detalhe em relação a isso, num cenário onde os Estados Unidos também pode crescer do ponto de vista de produção. Lembrando que as exportações norte-americanas são sempre mais competitivas do que a nossa, e isso obviamente pode trazer um cenário talvez um pouco de conflito do ponto de vista de exportação. A gente consegue observar através desse gráfico que os preços do milho, então eles permanecem bastante altos nos mercados futuros, aí no caso da Bolsa de Chicago. Então esse primeiro pico de alta que a gente consegue observar, ele foi em 2008, né? Ou seja, naquele momento pré-crise, quando todas as commodities estavam em alta, né? Ou seja, um mundo bastante otimista em relação ao crescimento global. Houve a crise, os preços caíram, mas a gente consegue observar que já em 2011 nós tivemos preços mais elevados do que foi observado, por exemplo, no ano de 2008, né? Estamos falando nesse caso aí de preços médios, e apesar da queda recente de preço, principalmente em decorrência de toda a crise na zona do euro, nós ainda estamos com o preço do milho bastante elevado, em patamares significativos, e que dá competitividade para o Brasil exportar milho em níveis significativos, como está acontecendo agora em 2011. Bem, quais são os pontos de destaque no Brasil? Nós estamos com estoques apertados, está mantendo os preços do milho no mercado doméstico em patamares bastante elevados. É importante a gente lembrar que isso é um processo de valorização que aconteceu desde o segundo semestre do ano passado. Isso vem se estendendo ao longo desse ano, ou seja, o preço começou num processo de valorização em decorrência da intervenção governamental o ano passado, né? Ou seja, o governo entrou no mercado ajudando a escoar esse milho, boa parte desse milho foi escoado para o mercado internacional, né? Ou seja, acabou ocorrendo então uma desova dos estoques, e isso levou os preços do milho a patamares bastante elevados. Há de certa forma um conflito em relação ao nível de estoque no mercado. De um lado nós temos o setor público falando que os estoques de milho estão acima de 10 milhões de toneladas, mas o preço por si só diz que esse nível de estoque ele é errado, né? Nós estamos com estoques apertados, sem dúvida nenhuma, e isso está mantendo os preços do milho em patamares elevados. Nos últimos 3 meses nós exportamos mais de 1,5 milhão de toneladas, em uma média mensal, né? Ou seja, isso ainda está dando uma pressão maior sobre os estoques e, consequentemente, nós estamos com preços, inclusive no Centro-Oeste, em patamares extremamente atraentes para se produzir milho safrinha. A colheita da safrinha em 2010 e 2011 foi menor do que a expectativa do mercado, né? Nós tivemos frustrações climáticas, isso levou a uma queda de produção de pelo menos 3 milhões de toneladas. E é importante a gente ressaltar, né, que o Brasil ele consegue exportar milho se houver 3 fatores, né, ou pelo menos um desses fatores isolados que possam permitir a nossa competitividade. Então, ou seja, o Brasil exporta milho numa condição onde a gente tem a moeda desvalorizada, ou seja, um real fraco em relação ao dólar. Então, isso, na verdade, permite compensar os custos logísticos altos que nós temos, principalmente para se desovar milho da região Centro-Oeste. Não é o caso desse ano, nós estamos com uma moeda bastante valorizada. Nós que conseguimos exportar milho, então, se houver, nesse cenário de valorização cambial, ajuda governamental, ou seja, a partir do momento que o governo entra fazendo leilões de PEP, né, e, na verdade, isso acaba sendo um subsídio do ponto de vista de frete. Então, ou seja, aí nós conseguimos exportar milho numa condição dessa, ou nós conseguimos exportar milho
num cenário de preços do milho em alta no mercado internacional, que é efetivamente o que está acontecendo esse ano, em 2012. Né? Ou seja, nós não temos moeda desvalorizada e não temos ajuda governamental. Então, estamos exportando naturalmente, né, por uma competitividade natural em relação a preço, e o preços permanecendo em patamares elevados, isso acaba mantendo a nossa competitividade de exportação. Então, o que está acontecendo esse ano? Esse ano nós tivemos uma característica bastante interessante, a campanha da safrinha está sendo antecipada, ou seja, a venda de insumos, de sementes, da safra de verão acabou acontecendo simultaneamente junto com a safrinha, justamente porque nós já temos tradings travando preços antecipados da safrinha. Né? Isso acaba sendo importante porque nós podemos ter um cenário no ano que vem de safra recorde, com aumento da produção norte-americana, então, ou seja, nós poderíamos ter uma pressão de preço no segundo semestre do próximo ano. Então, ou seja, se eu conseguir fazer uma antecipação da minha venda do milho safrinha, aproveitando os preços atuais, que nos dão alta rentabilidade, isso acaba se tornando uma estratégia interessante para o produtor rural. Tá? Até porque a área plantada deve crescer na campanha agrícola 2011-2012, seja na safra de verão ou seja na safra de inverno. Então, a gente consegue observar, através desses gráficos, como é que estão se comportando as exportações de milho, ou seja, em agosto, setembro e outubro, o Brasil exportou em média mais de 1,5 milhão de toneladas de milho. Lembrando que em 2011, as exportações no acumulado de janeiro a outubro já somam 7,74 milhões de toneladas de milho contra 7,05 milhões de toneladas exportadas em 2010 e 5,44 milhões de toneladas exportadas em 2009. Então, ou seja, efetivamente estamos com um ritmo de exportação mais acelerado. Lembrando que em relação a 2010 nós tivemos ajuda governamental, em 2011 não estamos tendo essa ajuda, estamos exportando um volume significativo, ou seja, temos demanda e temos preço, isso nos leva a um nível bastante competitivo do ponto de vista de venda externa de milho. O maior comprador até o momento do milho brasileiro em 2011 foi o Irã, ele absorveu cerca de 19,7% das nossas exportações, destaque-se em seguida Taiwan e Argélia, né, com cerca de 9% cada um na sua participação em relação às nossas vendas externas. Bem, e os estoques de passagem no Brasil, né, na safra 2010-2011, ele está um nível ligeiramente abaixo da sua média histórica, mas a gente já consegue observar que para 2011-2012, a relação estoque-consumo de milho pode superar a sua média histórica. Por que isso poderia acontecer? Primeiro que nós temos um crescimento da safra de verão esperada, na área plantada esperada para o ano agrícola 2011-2012, né? Ou seja, é esperado um crescimento aí de mais de 12% na área plantada em relação ao que foi cultivado na safra 2010-2011. Então, estamos falando de uma área em torno de 8,7 milhões de hectares, tá? Contra 7,66 milhões de hectares plantados na safra 2010-2011. Em condições normais de clima, nós poderemos ter uma produção de quase 40 milhões de toneladas na safra de verão, ou seja, há um volume significativo de crescimento em relação à safra passada. Tá? Bem, e para a safrinha também é esperado um crescimento na área plantada. Tá? Então, havendo esse crescimento na safrinha com crescimento na safra de verão, estamos trabalhando com uma possibilidade de crescimento na produção brasileira de milho, tá? Em níveis significativos em relação ao que foi a safra passada. Então, estamos falando de uma produção em torno de 63 milhões de toneladas. Tá? Então, haveria necessidade de o Brasil exportar um volume maior do que se exportou na safra atual, mas lembrando que nós podemos ter essa competição com os Estados Unidos, que também devem crescer a sua área plantada de milho no ano agrícola 2012-2013. Então, por isso que nós estamos trabalhando com a possibilidade de que o produtor deve aproveitar os preços atuais da safrinha para já se travar preço e manter uma rentabilidade atual. Estamos falando em preço no Mato Grosso a R$ 18,00 em algumas regiões, que podem até superar esse patamar. Então, ou seja, a esse nível de preço nós temos rentabilidades excelentes para a safrinha. Então, ela se torna um excelente negócio do ponto de vista de rentabilidade. Agora, numa estratégia comercial, obviamente que a gente não pode deixar o cenário se concretizar, nós podemos ter pressão, sim, de oferta no segundo semestre de 2012, lembrando isso em condições normais de clima, isso obviamente pode causar uma pressão negativa sobre os preços. Então, por isso que nós devemos nos antecipar do ponto de vista de estratégia comercial para aproveitar a rentabilidade que os preços atuais nos promovem. É interessante a gente observar também que a gente tem um comportamento de aumento de produtividade na safra de verão, com um cenário de queda na área plantada ao longo do tempo, lembrando que no ano agrícola 2011-2012 a área plantada cresce em relação a 2010-2011, mas temos níveis menores de área plantada do que no passado, e mesmo assim crescimento de produção, ou seja, isso é um impacto tecnológico que a gente passa a ter no mercado do milho. Já na safra de inverno, o que a gente observa é um crescimento médio da produtividade aliado a um crescimento da área plantada. Então, tudo isso vem causando também um aumento da oferta de milho
no mercado doméstico. Então é esperado uma produção aí de 23 a 24 milhões de toneladas para a safra de inverno 2012. Então, a gente deve ter um aumento na safra de verão em conjunto com aumento na safra de inverno. E boa parte da responsabilidade disso está na região centro-oeste, né, onde a área de milho vem crescendo de forma significativa, principalmente no Mato Grosso, onde nós temos aliado a um crescimento da área plantada com o crescimento da produtividade média. Então, lembrando que a região centro-oeste já investe bastante em safrinha, é uma safrinha extremamente profissionalizada, onde há investimento de capital, onde há investimento de tecnologia e, consequentemente, um aumento na produção ao longo do tempo. Então, em condições normais de clima, podemos ter uma safra interessante. É importante a gente destacar que, apesar do aumento na área plantada na safra de verão, nós ainda temos o risco do Laninha esse ano. Tá? Então, o Laninha ele pode causar alguma frustração climática na safra de verão, sim. É importante a gente lembrar que na safra 2010-2011 havia sim o risco do Laninha, ele não foi concretizado, mas nada justifica que ele não terá impacto negativo sobre a safra 2011-2012. Então, nós também teremos que estar atento a essas relações, a essas condições climáticas, porque isso pode causar algum efeito do ponto de vista de oferta. Bem, a gente consegue observar que nós temos preços altos do milho hoje no mercado doméstico, seja no Mato Grosso, seja em Goiás, seja no Rio Grande do Sul, seja no Paraná, preços acima das médias praticadas em 2009 e em 2010. Então, mais uma vez, isso nos garante rentabilidade para a segunda safra. É um momento interessante de se recuperar o poder de ganho nesse mercado, ou seja, há um bom tempo que o milho não apresentava um cenário tão otimista, né, tão interessante do ponto de vista de rentabilidade, mas o que a gente traça é um cenário justamente de tentar aproveitar o momento atual. Ou seja, o que nós estamos esperando para 2012? Ou seja, nós temos um cenário que os preços do milho devem permanecer em patamares elevados, principalmente no primeiro semestre. Essa manutenção dos preços elevados deve levar o produtor norte-americano a plantar mais milho do que soja, até porque houve frustração na safra passada, isso manteve os preços em altas. Tá? Então, o Brasil tem uma característica de exportar safrinha no momento em que entra a safra norte-americana, né? Ou seja, no segundo semestre. Então, nós podemos aí ter uma competição direta com os Estados Unidos no momento de exportar. Tá? Então, ou seja, a gente pode exportar um volume de 10 milhões de toneladas, 11 milhões de toneladas, mas que seria inferior à necessidade de escoar o milho diante de uma safra recorde. Então, por isso, em vez de esperar talvez um cenário de pressão negativa sobre o preço no segundo semestre de 2012, seria interessante já se travar preços para milho para aproveitar a rentabilidade da safrinha. Ou seja, a safrinha passa a ser um ótimo negócio atual numa estratégia correta de preços. Bem, e a gente consegue observar que, seja no Mato Grosso, seja em Goiás ou seja no Paraná, nós temos um cenário de rentabilidade para a segunda safra bastante interessante, ou seja, no Mato Grosso nós poderemos ter um resultado financeiro em torno de R$500 por hectare, tá? Num cenário de uma produtividade interessante. Em Goiás poderemos ter cerca de quase R$300 por hectare de rentabilidade, margem operacional bruta, e no Paraná poderemos ter acima de R$720 por hectare. Então, ou seja, nós temos cenários de rentabilidade para o milho safrinha bastante interessante. Lembrando que nós temos que ter uma estratégia correta do ponto de vista de se aproveitar preços, né? O que é interessante a gente observar é que já há um movimento de compra antecipada para exportação. Como o cenário se mostra interessante do ponto de vista de preço internacional, as trends já estão fazendo compromissos e esses compromissos estão levando os produtores a um estímulo do ponto de vista de produção, né? É interessante a gente observar que no Mato Grosso esse ano, mesmo após a colheita da safrinha, os preços eles não apresentaram quedas, né? As quedas foram muito sensíveis, foram muito baixas, né? E os preços estão permanecendo em patamares bastante elevados. Então, mesmo que haja uma queda de 15% a 20% nos preços, nós ainda teríamos rentabilidade interessante. Só que nós temos que nos antecipar, tá, a movimentos de pressão de oferta, porque os preços altos de commodities no mundo devem levar a um aumento de oferta. Na verdade, isso já acontece ao longo do mundo, né? Nós estamos, inclusive, tendo um crescimento da área plantada, ou seja, em 2011, 2012, o mundo deve plantar 5 milhões de hectares a mais de milho em decorrência dos seus preços altos. Então, em algum momento, haverá pressão de oferta. Então, nós temos que nos antecipar a esse movimento. Tá? E mesmo num cenário de aumento de oferta, é importante a gente lembrar que o ritmo da produção vem crescendo a um ritmo inferior ao da demanda. Então, por isso que trabalhamos com a hipótese de preços altos no mercado internacional. Aonde o Brasil perde um pouco nesse cenário? É porque o Brasil tem uma logística muito ineficiente, nós temos custos extremamente elevados. Tá? O Brasil ele não tem a competitividade que os Estados Unidos têm, seja do ponto de vista de custo de produção,
no caso de milho, e seja do ponto de vista de logística. Então, nós podemos bater de frente com os Estados Unidos no segundo semestre do próximo ano. Independente a isso, o Brasil deve exportar um volume muito interessante no próximo ano. Na verdade, esses movimentos já estão acontecendo, né, de compromissos futuros para exportação, mas talvez a gente não exporte no volume necessário. Então, por isso que vem uma estratégia de antecipação, de se segurar esse preço, tá, justamente para manter uma rentabilidade interessante para o próximo ano. E num cenário de oferta e demanda de milho no Brasil, então nós temos um cenário onde nós estamos esperando uma produção em torno de 63 milhões de toneladas, tá? Estamos falando da colheita de uma área em torno de 14,5 milhões de hectares no Brasil. Tá? Então, seria uma safra recorde a ser obtida, né? Cerca de 63 milhões de toneladas. Lembrando que isso ainda está condicionado a como vai ser a produção de milho na primeira safra e na segunda safra. Lembrando que na segunda safra nós ainda poderemos ter uma área plantada até maior do que esperado, então devemos bater aí os 6 milhões de hectares cultivados. Então, estamos esperando uma produção de quase 40 milhões de toneladas na primeira safra e uma produção de 23 milhões de toneladas da segunda safra. E trabalhando com uma hipótese de uma exportação de 10,5 milhões de toneladas. Nesse cenário, nós teríamos uma relação estoque-consumo de milho no Brasil de 12,5%. Então, trabalhamos no primeiro semestre do próximo ano ainda com cenários interessantes de preço, principalmente no primeiro trimestre de 2012, e no segundo semestre, então, nós ainda dependemos de como vai ser a evolução da safra norte-americana, como vai ser a evolução da safrinha. Mas já se antecipando a esses movimentos, seria interessante, então, se antecipar a movimentos de preço, fazer seguro de preço, seja no mercado físico, com o mercado a termos, ou seja, através de estratégias de fazer hedge em mercados futuros, justamente para se manter uma rentabilidade bastante interessante. Independente disso, nós temos um cenário de longo prazo para o milho muito estimulante, né, em decorrência do crescimento esperado do ponto de vista de demanda ao longo desse tempo. O Pedro de Xinxerê, de Santa Catarina, está com a seguinte pergunta. Com a perspectiva de aumento da área de safrinha e considerando que nas principais regiões a colheita da soja vai ser antecipada, os produtores de safrinha poderão plantar mais cedo e colher mais. Isso pode prejudicar o preço do plantio de verão na próxima safra? Olha, isso é uma ótima pergunta, tá, Pedro? Obviamente que se houver uma antecipação na colheita, na colheita da soja, e se o produtor brasileiro plantar uma safrinha ainda maior do que esperado, em condições normais de clima, obviamente que nós aumentaríamos a oferta, isso sem dúvida teria uma pressão sobre o preço, e obviamente teria impacto negativo em termos de safra de verão, tá? Obviamente que isso ainda vai depender um pouco da capacidade do Brasil de exportar no próximo ano. Eu te diria que esses movimentos de exportação já estão acontecendo, tá? Mas ainda é difícil prever ou dizer quanto que o Brasil vai exportar num cenário onde não está definida a safra norte-americana 2012-2013, ou seja, que seria cultivada a partir do próximo ano. Então, por isso que nós estamos aqui ressaltando de forma bastante intensa que a necessidade de já se tentar travar o preço do milho safrinha, ele passa a ser interessante para se garantir rentabilidade. O Marcos faz a seguinte pergunta: a valorização do milho não irá prejudicar as outras cadeias produtivas? Bem, Marcos, efetivamente isso já está acontecendo no sentido de repasse de preço. Eu te diria que talvez o maior impacto seja do ponto de vista de inflação. Tá? Hoje mesmo saiu uma reportagem dizendo que no período natalino os preços das carnes devem subir de 10% a 15% como reflexo do aumento dos custos dos insumos, né? Então, isso acaba sendo um reflexo do ponto de vista de inflação. Isso não é uma característica exclusiva do Brasil, na verdade o mundo inteiro vem enfrentando um problema de alta de preço das commodities e um cenário de inflação global, ou seja, mesmo país que vem enfrentando crise econômica, que é o exemplo da Europa, é o exemplo dos Estados Unidos, esses países também vêm enfrentando problema de inflação. O Rafael faz a seguinte pergunta: qual a expectativa de área semeada na safrinha 2012 no Brasil? Bem, se nós formarmos primeiro, nós estamos esperando uma estimativa de em torno de 8,7 milhões de toneladas de milho na safra de verão. Esse número pode ser até 2%, 3% maior. Para a safrinha, números que devem superar a casa de 6 milhões de hectares, né? Então, estamos falando de 8,7 milhões de hectares com 6, ou seja, estamos falando em volumes superiores a 14,5 milhões de hectares que seriam semeados em 2012. O Antônio Lima faz a seguinte pergunta: na safrinha do Centro-Oeste, a previsão é de 3 milhões de hectares. Empresas de semente de milho falam em 2,5 milhões de hectares só no Mato Grosso, ante 1,9 milhões de hectares na safra 2010-2011. Isso superaria muito a previsão.
ou seja, haveria uma necessidade de aumentar a exportação. Risco de preço com o aumento da produção, a minha necessidade de exportação para o segundo semestre de 2012 cairia para quanto preço? Olha, Antônio Lima, é muito difícil falar em preço nesse momento, porque nós ainda não temos definido a safrinha e não temos definido ainda a safra norte-americana. Tá? Então, ainda são dois cenários que ainda estão muito incertos, né? Ou seja, para o preço cair, efetivamente, eu preciso ter baixa exportação, né, linkado ao aumento da safra norte-americana. Então, mais uma vez, eu volto a bater na tecla, que é preciso eu ter um mecanismo de trava de preço, em vez de trabalhar com qual possibilidade que esse preço vai cair. O Adalberto faz a seguinte pergunta: o produtor de algodão tende a migrar para o milho safrinha diante dessas oportunidades de negócio? Olha, Adalberto, eu acho que é um ponto que pode sim ser considerado, tá? Até porque a margem do algodão já caiu em relação ao que era esperado anteriormente. Então, pode ser talvez um cenário onde o produtor do milho safrinha, onde o produtor, na verdade, talvez ele possa optar mais pela safrinha do que pelo algodão. O Diogo da Vogler faz a seguinte pergunta: qual seria a expectativa do teto de preços do milho no mercado interno antes da entrada de milho safrinha no mercado? Olha, Diogo, eu te diria o seguinte, vamos dizer que no primeiro semestre do ano que vem, melhor dizendo, no primeiro trimestre nós ainda devemos ter preços interessantes. Então, eu te diria que aqui na região sul ainda devem ser preços acima de R$20 a saca, né? Obviamente, a gente tem que trabalhar com a possibilidade de quando esse milho vai ser colhido precocemente. Tá? Eu diria que a minha maior preocupação está um pouco, talvez, com o segundo semestre em relação ao volume a ser colhido pela safrinha de milho. Tá? Mas, obviamente, que esse preço, no primeiro trimestre de 2012, ainda deve permanecer com um patamar bastante elevado. Importante a gente destacar aqui, gente, o seguinte também: uma parte desse preço ele estaria vinculado à nossa capacidade de exportação e pela paridade da exportação. O preço do milho permanecendo em patamar alto, obviamente que nós teríamos uma paridade de exportação em níveis elevados. E essa paridade ela tende, principalmente na região sul, né, ou seja, o mercado interno tende a tentar se equiparar com a paridade de exportação. O Grohe faz a seguinte pergunta: na última tabela sobre oferta e demanda de milho no Brasil, os últimos dados seriam 2011 e 2012, correto? Se mudar a relação de estoque-consumo para 12,5%, a tendência seria de baixar os preços em 2012. Ou pode fugir à lógica dependendo da economia mundial e demanda mundial. Grohe, na lógica, essa relação estoque-consumo ela tenderia a pressionar, sem dúvida nenhuma, os preços do milho no mercado doméstico. É por isso que a necessidade de o Brasil exportar o ano que vem, ela passa a ser bastante importante, né? Talvez até mais do que esse ano. Vamos voltar um pouco ao que aconteceu em 2010. Os preços do milho subiram em decorrência do volume que o Brasil exportou. É por isso que os preços entraram num movimento de acessão de alta em setembro do ano passado e praticamente permaneceram em níveis elevados ao longo de 2011. Os altos preços em 2011 estão levando a um movimento de crescimento da área plantada. Então, ou seja, o Brasil deve ter uma safra recorde o ano que vem, em condições normais de preço, e, obviamente, com uma safra recorde, a minha necessidade de exportação ela passa a ser crescente. Em 2011, o Brasil exportou deve exportar um volume significativo, perto de 10 milhões de toneladas, em função de preços altos no mercado internacional. Esses preços altos devem ser mantidos, pelo menos no primeiro semestre de 2012. Então, isso deve levar ao movimento também de vendas externas. Mas o aumento dos estoques pode pressionar negativamente os preços do milho se nós não tivermos capacidade de exportação. Então, em tese, em 2012, o Brasil pode exportar um volume superior a 10 milhões de toneladas. Então, vai depender um pouco agora da eficiência da cadeia produtiva. O Antônio Lima faz a seguinte pergunta: qual seria o prazo máximo para fixar o preço do milho safrinha 2012? Olha, Antônio Lima, na verdade, não diria que não tem um prazo máximo. Eu te diria que eu já estaria trabalhando com essa possibilidade para manter a minha rentabilidade. Tá? O milho safrinha há muito tempo não apresentava, vamos dizer, o mercado do milho há um bom tempo não apresentava uma rentabilidade como a rentabilidade atual. Então, isso sem dúvida nenhuma, isso gera uma expectativa de que eu tente aproveitar essa rentabilidade com o preço atual. Tá? Então, por isso que há uma necessidade, ou pelo menos deveria se pensar numa estratégia e se tentar garantir esse preço para eu conseguir obter o máximo lucro possível. O Rei de Alba faz a seguinte pergunta: pensando nessa expectativa de plantio de milho safrinha, para a safra de verão 2012, o que seria um bom preço? Ele tem qual a expectativa para o último mês do ano?
Olha, Rede, eu te diria que enquanto a safra de verão não entrar, expectativas de preço ainda vai ser de níveis elevados, tá? Então, eu te diria que na região sul, que estamos com preço, no caso do Rio Grande do Sul, a R$ 28,00 a saca, nós devemos permanecer com preço entre 25 e 28 até o começo da entrada da safra, tá? Porque os níveis de estoque ainda estão bastante baixos. É importante a gente lembrar que no final do ano nós temos um aumento da demanda do consumo de milho em função do aumento de alojamentos de aves, alojamentos suínos para se atender às festas de final de ano. Tá? Nós estamos exportando em decorrência dos preços altos no mercado internacional, então essa pressão positiva sobre os preços deve permanecer. Então, mais uma vez, para a safra de verão também é interessante eu já pensar numa expectativa de trava de preço. Fabiano vai fazer a seguinte pergunta: como vamos saber se para o próximo ano os preços se manterão em alta ou devido a todo esse tipo de plantio vamos ter uma grande produtividade e os preços baixarão? Olha, Fabiano, isso é muito normal para commodity, né? Nós nunca temos condições de preços altos permanentes, né? O mercado de commodities ele vive esse momento de altos e baixos. Importante a gente lembrar, e a própria FAO já trabalha com essa possibilidade, que os altos preços das commodities no mercado internacional devem incentivar o plantio de grãos no mundo inteiro, não apenas no Brasil. Tá? O Brasil talvez tenha um privilégio de ter uma extensão de área que permite uma capacidade rápida do ponto de vista de produção. Tá? Mas o mundo já vem tentando produzir mais grãos em função dos altos preços das commodities. É por isso que a necessidade de se fazer estratégias de preços, de fazer estratégias onde eu consigo garantir preço, ela passa a ser mais importante do que eu simplesmente trabalhar com cenários de alta ou de baixa. Então, se a partir do momento que eu estou com preços de cenário, com preços em momentos de alta, né, por que não aproveitar esses momentos antes de eu esperar que um cenário pessimista se concretize? Tá? Então, eu diria que os preços altos já estão incentivando o aumento de área plantada com grãos no mundo inteiro. Independente a isso, é importante a gente lembrar que a demanda vem crescendo a um ritmo superior à capacidade da produção, tá? E puxado principalmente para os países com crescimento econômico grande e populoso, que é o caso de China, é o caso de Índia. Então, isso vem ajudando a manter os preços das commodities em patamares elevados. Eu te diria que ainda por um bom tempo nós deveríamos ter preços altos de commodities, mas obviamente que em determinados momentos nós teremos pressão negativa também. No mercado brasileiro de milho ainda há um pagamento diferenciado entre o milho convencional e transgênico. Márcio, eu te diria que isso é muito pontual. Tá? Isso depende da região, isso depende da empresa. Não são todas as empresas que pagam pelo milho ser convencional. Tá? Então, isso não é um mercado aberto para todo mundo, é por isso que eles se encaixam isso muito mais como nicho de mercado do que como mercado de commodity. Eu te diria que o mundo hoje já consome um volume significativo de milho transgênico. Tá? Então, a conta que você tem que fazer se você estiver recebendo um prêmio por isso é saber se esse prêmio compensa possíveis perdas de produtividade que você possa ter. Bem, e a última pergunta, para finalizar a apresentação, nós temos o Jaime Rosso, de Horizontina, que está fazendo a seguinte pergunta: qual seria o impacto nesse estudo análise se houver uma migração de uso animal para humano, ou seja, migrar para uso humano em detrimento ao animal? Olha, Jaime, eu te diria que hoje o crescimento do consumo, vamos dizer, basicamente no Brasil, ele acontece muito mais num crescimento animal do que num crescimento humano. Na verdade, o crescimento do consumo de milho para a ração animal, ele acontece num nível muito maior do que para consumo humano. Então, o milho ele estaria muito mais baseado nessa capacidade de crescimento de proteína do que no crescimento de produtos agregados, no caso do milho. O Luiz Marcondes, de Sorriso, no Mato Grosso, está fazendo a seguinte pergunta: Leonardo, pelo cenário atual, na sua opinião, seria uma boa prática fazer o trancamento do milho? Bem, eu não sei exatamente o que você quer dizer com trancamento, mas você está se referindo a seguro de preço. Eu acho que seria interessante nós tentarmos fazer uma estratégia de se antecipar a possíveis momentos de pressão de oferta, né, fazer um seguro de preço justamente para se manter essa rentabilidade. Tá? Eu espero que tenha sido isso que você esteja perguntando. Pedro Paulo de Souza, de Palotina, faz a seguinte pergunta: na sua opinião, o volume de exportação deverá se manter nos níveis atuais, considerando o dólar, além de outros aspectos? Se isso acontecer, que reflexos poderá acarretar no mercado? Então, Pedro Paulo, é exatamente isso. Nós estamos trabalhando com uma possibilidade de 10,5 milhões de toneladas de exportação no próximo ano. O Brasil tem condição, do ponto de vista de oferta, de exportar volumes maiores do que isso. Né? Então, nós poderíamos exportar 12, 13, 14, 15 milhões de toneladas no próximo ano.
O problema é que talvez a gente vai enfrentar uma competitividade direta dos Estados Unidos que deve aumentar a sua área plantada e no segundo semestre do próximo ano ele teria um volume maior de oferta. Então, os Estados Unidos deixou de exportar 10 milhões de toneladas de milho nos últimos anos, em decorrência de frustração de safra, ou mesmo em decorrência de aumento do seu consumo interno, mas no próximo ano esse nível de produção ele pode voltar e aí os Estados Unidos teriam uma participação significativa no mercado. Então, nesse momento, a gente perde um pouco de competitividade em relação ao mercado norte-americano, porque o Brasil vem se caracterizando por exportar safrinha, ou seja, a gente exporta safrinha no momento em que há uma entrada da produção norte-americana. Bem, então, nesse cenário, a gente teria uma pressão de oferta, porque haveria um aumento dos estoques no mercado doméstico. Agora, se houvesse, por exemplo, alguma estratégia do ponto de vista de mercado público com mercado privado, de já se buscar uma antecipação no volume de exportação, mesmo já exportando safra de verão, eu te diria que nós passaríamos a ter cenários ainda mais interessantes. Então, resta agora o Brasil deixar de ser um exportador oportunista e começar a trabalhar uma estratégia mais afinada do ponto de vista de venda externa do grão. O Rogério faz a seguinte pergunta, o Rogério Lima, de Marechal Cândido Rondon. Ao que tudo indica, o clima deverá ser bom para a safrinha. Isso é um bom indicativo para o uso de alta tecnologia? Sem dúvida nenhuma, Rogério. Na verdade, eu acho que a safrinha ela não pode ser simplesmente uma safra de oportunidade, ou seja, para se tentar fazer um caixa a mais, ela tem que ser trabalhada de forma profissionalizada, até porque os indicadores nos mostram que a safrinha vem respondendo muito bem à alta tecnologia. E é muito importante a gente lembrar que o aumento da alta tecnologia ela reduz o custo de produção porque você aumenta a sua rentabilidade, a sua produtividade por área plantada, ou seja, eu passo a ter um número maior de sacas produzido por hectare, o que acaba me levando a uma redução do custo de produção. E se eu conseguir ainda, se eu souber fazer essa estratégia antecipada de preço, obviamente que eu posso ter uma rentabilidade excelente para a safrinha de 2012. O Rogério ele faz a seguinte pergunta, em Mato Grosso pode ter um aumento do preço do milho safrinha em 2012. E a exportação, como fica no cenário mundial? Bem, acho que essa é uma pergunta, se eu posso ter o preço do milho safrinha, aumento do preço do milho safrinha em 2012. Rogério, então isso vai depender muito de como vai ser a safra norte-americana, de como vai ser o nosso nível de exportação, e como vai ser o desenvolvimento da safra de verão e da nossa safrinha. Então, nós ainda temos um cenário ainda que está um pouco obscuro. Se a gente trabalhar com um cenário de condições normais de clima, aumento da produção no Brasil, aumento da produção norte-americana, mas mesmo com manutenção dos preços internacionais, eu diria que talvez nós teríamos pressão de preço, pressão negativa. Então, isso vai depender muito agora de como vai ser o nosso esforço do ponto de vista de exportação. Por isso que eu estou dizendo aqui, é importante a gente aproveitar os momentos atuais de preço que estão acontecendo na maior parte das regiões e já tentar antecipar a movimentos de trava de preço, porque isso me permite uma rentabilidade muito boa. E no cenário internacional do milho, ou seja, se espera um crescimento sim do trading global, mas é importante a gente lembrar que a alta dos preços do milho no mercado internacional estão incentivando outros produtores a entrar com milho, a aumentar a área plantada, a gente já observou esse crescimento de área plantada ao longo do tempo. Então, ou seja, o Brasil precisa trabalhar melhor a sua característica de exportação. A gente precisa ter uma estratégia melhor de marketing, uma estratégia melhor de acesso a mercado. Mas, independente disso, a demanda global por milho cresce. O Adriano Gutansky ele faz a seguinte pergunta. O que faz a despesa de Goiás ficar mais alta do que a despesa do Mato Grosso? Olha, isso está relacionado a preços, obviamente, de insumos agrícolas. Então, ou seja, em Goiás há uma característica de que o custo de produção ele tem se mostrado um pouco mais alto do que em relação ao Mato Grosso, mas é importante a gente lembrar que quando a gente trabalha com expectativa do ponto de vista de produtividade, esse custo ele fica muito relativo, ele se torna um custo individual. Ou seja, se eu tenho um produtor com nível de alta tecnologia, ele pode ter um custo mais competitivo do que no Mato Grosso. Então, isso depende muito da estratégia individual, do ponto de vista de uso de tecnologia e do alcance de produtividade que acaba se tendo. Então, agora, independente disso ou não, os custos nos insumos em Goiás, em alguns momentos, têm se mostrado mais caros do que no Mato Grosso. O João Ricardo de Maringá ele faz a seguinte pergunta. Se você fosse agricultor, resumidamente, qual seria a sua estratégia de comercialização para a safrinha diante do cenário apresentado? João Ricardo, ótima pergunta. Eu já travaria preço para a safrinha, sem dúvida nenhuma. Nós temos preços excelentes no momento. Então, já tentaria me antecipar a movimentos de preço. Se eu não conseguisse fazer mercado a termo, eu buscaria ferramentas em mercados futuros ou em mercados de opções para já se travar preço e manter a minha rentabilidade no milho safrinha.
A Marina faz a seguinte pergunta: você acredita que o preço da saca de milho irá se manter nos patamares de hoje para a próxima safra? Mariana, eu acho que no primeiro trimestre de 2012 nós devemos ter ainda preços bastante interessantes. De novo, para o segundo semestre nós podemos ter pressão negativa de preço em decorrência do aumento da oferta de milho, seja no Brasil, seja no mundo. De novo, no segundo semestre está condicionante a como é que vai ser o desempenho da nossa safra de verão, da nossa safrinha, e como é que vai ser o aumento da área plantada com milho nos Estados Unidos. Agora, a gente trabalhando em cenários normais de clima, nessas possibilidades teríamos pressão negativa de preço. Independente a isso, mesmo que isso não aconteça, já é difícil a gente trabalhar com a possibilidade de que a safrinha em 2012 esteja preços mais elevados do que nós temos atualmente. Então, por isso, a estratégia, novamente, aproveite o preço atual para se manter a rentabilidade da safrinha. Nós temos um cenário excelente para a safrinha, aproveitando os preços atuais. O Adalberto de Paranatinga, no Mato Grosso, faz a seguinte pergunta: a melhor opção de segurança seria travar parte da produção já? Sem dúvida nenhuma, Adalberto. Eu, como produtor, faria isso, tá? Porque eu acho que os preços atuais estão extremamente excelentes para se obter uma boa rentabilidade na segunda safra. Bem, e para finalizar, a última pergunta vem do Danilo, de Mineiros, em Goiás: que fatores poderiam impactar a exportação do milho brasileiro? Danilo, o que impactaria no momento atual seria uma queda dos preços internacionais. É uma hipótese que a gente não trabalha, tá, hoje de forma significativa, porque nós temos um quadro de relação estoque-consumo de milho muito baixa nos Estados Unidos, na China, no mundo. Tá? Então, isso nos traz um cenário de pressão de oferta. Tá? O que mais poderia impactar do ponto de vista de exportação? Hoje, do ponto de vista positivo, seria um processo de desvalorização cambial, ou seja, o real se tornando fraco em relação ao dólar, que acabaria se tornando positivo, mas também nós não estamos trabalhando com essa possibilidade, porque nós ainda deveremos ter um cenário em 2012, com os mercados desenvolvidos ainda apresentando um cenário delicado do ponto de vista financeiro, lembrando que essa crise ela não deve se resolver no curto prazo. Nós podemos ter melhora, ou seja, a economia voltando a entrar no trilho, mas porém ainda com condições vulneráveis na zona do euro nos Estados Unidos. Então, a partir disso aí, o dólar ele deve permanecer fraco no mercado internacional, então isso deve fazer com que o real, em decorrência do bom momento que a economia brasileira está atravessando, se torne forte em relação a outras moedas. Então, ou seja, o principal impacto negativo hoje para as exportações seria uma queda nos preços internacionais. Fora disso, o Brasil continua tendo competitividade do ponto de vista de venda externa, mas, de novo, a gente pode barrar, nós podemos ter o nosso volume de exportação limitado em decorrência da competitividade dos Estados Unidos. Bem, lembrando que se houverem mais perguntas, encaminhe, por favor, a Pioneer, que nós vamos responder essas perguntas à medida da nossa capacidade. Muito obrigado a todos.